Mamãe, eu quero selo de prata. Hijo, tendrás muito frio. Mamãe, eu quero selo de água. Hijo, tendrás muito frio. Mamãe, borda-me em tua almohada. Isso sim, agora mesmo. O senso de humor que ele tinha e a capacidade de dizer tudo em poucas palavras, com simplicidade, um poema com toda a ternura infantil. Então, ele é da cidade chamada Fuente Vaqueiros, onde ele conviveu, toda a Andaluzia conviveu com os ciganos, os gitanos que inspiraram basicamente a poesia bloqueana. Amizade com Manuel de Falla, com quem ele dialogava sobre música, e César, o biógrafo do Lorca, diz que quando houve um encontro, um dos biógrafos, né, que se chama Ian Gibson, quando houve um encontro, quando ele encontrou Luiz Seranuda, diz assim, ele me tomou pelo braço e nós deixamos os outros. Foi uma amizade imediata. Então, a respeito do curso de Filosofia e Letras em Madrid, ele dizia, desde logo tendré que dar-me grandes golpes na cabeça para realizar isto, porque eu não como nem bebo mais que a poesia. Bom, então já falei das metáforas, mas essas metáforas que são caracterizadas pela capacidade de fundir imagens e sensações astronômicas com minúsculos detalhes do mundo do domínio infinitesimal. Por exemplo, quando ele diz la hoguera põe al campo de la tarde umas astas de cervo enfurecido. Os chifres do cervo no campo da tarde, na paisagem. Então ele diz, el grito deja en el viento uma sombra de ciprés. Ele se dizia dotado, possuído pelo doente, que era essa força irracional da inspiração propriamente dita. Sua preocupação com a morte, né, obsessiva, ele dizia assim, muero dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador cega el trigo, desde mi balcón lo siento. Se muero, dejad el balcón abierto. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora! Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quando és no mínimo que faz. Em cada lago, a lua toda vive, porque alta vive. Então começarei por Mário de Sá Carneiro, poema Caranguejola. É um poema cômico. Pelo menos tem essa intenção. Cômico. Aqui me meto entre cobertores e não me façam mais nada. Que a porta do meu quarto fique para sempre fechada e não se abra mesmo para ti se tu lá fores. Lã vermelho, leito fofo, tudo bem calafetado. Nem um livro à cabeceira. Façam apenas com que eu tenha sempre ao meu lado bolos de ovos e uma garrafa de madeira. Não estou para mais.
Não quero mesmo brinquedos. Para quê? Até se nos dessem, não saberia brincar. O que querem fazer de mim com esses enleios e medos? Não fui feito para festas, larguem-me, deixem-me sossegar. Noite sempre pelo meu quarto, as cortinas corridas, e eu aninhado a dormir bem quentinho, que amor. Sim, ficar sempre na cama, nunca mexer, criar bolor. Pelo menos era o sossego completo. Que história, era a melhor das vidas. Se me doem os pés e não sei andar direito, para que hei de insistir em ir para a sala de lorde? Vamos, que a minha vida de uma vez se acorde com o meu corpo e se resigne de não ter jeito. Desistamos. A nenhum lugar a minha ânsia me levará. Para que então ir de sair aos tombos, numa inútil correria? Tenham dó de mim, com a breca, levem-me para a enfermaria, isto é, para um quarto particular que meu pai pagará. Justo, um quarto de hospital, todo branco, higiênico, moderno e tranquilo. E em Paris, é preferível, por causa da legenda. Daqui a 20 anos a minha literatura talvez se entenda, e depois estar maluquinho em Paris fica bem, tem certo estilo. Quanto a ti, meu amor, podes vir às quintas-feiras, se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou. Agora no meu quarto é que tu não entras nem com as melhores maneiras. Nada a fazer, minha rica. O menino dorme. Tudo mais, acabou. Depois desse que foi um pouco longo, os outros são mais curtinhos, né? Para não cansar muito também. Mas o prazer de ouvir a poesia é super legal. De Fernando Pessoa, Magnificat. Quando é que passará esta noite interna, o universo, e eu, a minha alma, terei o meu dia? Quando é que despertarei de estar acordado? Não sei. O sol brilha alto, impossível de fitar. As estrelas pestanejam frio, impossíveis de contar. O coração pulsa alheio, impossível de escutar. Quando é que passará esse drama sem teatro? Ou esse teatro sem drama? E recolherei a casa? Onde? Como? Quando? Gato que me fitas com olhos de vida, que tens lá no fundo? É esse. Esse mandará como Josué para o sol, e eu acordarei. E então será dia. Sorri dormindo, minha alma. Sorri, minha alma, será dia. E poema de Carlos Reis. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta brilha. De Augusto dos Anjos, 3 sonetos de Augusto dos Anjos. A ideia. De onde ela vem? De que matéria bruta vem esta luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe, tênue, tísica, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente e quase morta esbarra no mulambo da língua paralítica. E a Augusto dos Anjos ainda, a árvore da serra. As árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho. É preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Meu pai, por que sua ira não se acalma? Não vê que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs almas nos cedros, no junquilho, e esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa. Não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco,
O moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. De Augusto dos Anjos ainda, o vencedor. Toma as espadas rútilas, guerreiro, e a rutilância das espadas, toma a adaga de aço, o gládio de aço, e doma meu coração, estranho carniceiro. Não podes? Chama então presto o primeiro e mais possante gladiador de Roma, e qual o mais pronto e qual o mais presto à soma? Nenhum pôde domar o prisioneiro. Meu coração triunfava nas arenas. Veio depois um domador de hienas, e outro mais, e por fim veio um atleta. Vieram todos, ao todo uns 100, e não pôde domá-lo, enfim, ninguém, que ninguém doma um coração de poeta. Um soneto de Camões. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só o prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Eu vou entrar na parte dos meus poemas. São 4 pequenos poemas. Um poema místico, um poema satírico, pequeno poema satírico, e 2 poemas líricos contemplativos para terminar. O primeiro é um soneto. Meditava Jesus junto a um recanto com alguns de seus discípulos fiéis, quando, num súbito rumor de canto, sentaram-se as crianças a seus pés. E ao abraçá-las com formoso encanto, perguntou-lhes os nomes. Eram 10 ou mais, e elas sorriam tanto e tanto. Estes infantes são puros vergéis, o mestre afirma. São vergéis do céu, da perfeita seara da beleza. Deixai que me procurem estas crianças, de salvar-vos mantei as esperanças, pois se tiverdes delas a pureza, desvendareis do paraíso o véu. E agora o seguinte poema chama-se Contra o Ominoso Homem. Qual gota de lama num copo d'água, um elemento nocivo contamina o ambiente. O sujeito prepotente, salafrário, deve ser demitido por demente. Em nome do bem-estar geral, fora com esse espantalho infeliz. Um indivíduo indevido é infernal, é deprimente, dá asco e alergia, dá comichão, provoca náusea e é motivo de toda a leivosia. Contra todos os tiranos do mundo vai esta moção de repugnância, esta imprecação, esse repúdio rotundo. O energúmeno, em última instância, suscita-me horror à sua fuça. E quem quiser que vista a carapuça. Agora, expectativa de viagem. Hoje que o incenso da tarde desceu sobre a montanha, meu ser respira perplexidade. Viajarei com os encantos, louvado seja quem me concedeu este privilégio. A névoa do poente tolda o pavilhão das alturas, mas o meu pensamento permanece translúcido. Viajarei com o símbolo da plenitude, flutuarei num céu de pétalas com destino ao coração dos meus. Será de luz o meu itinerário. Como é bom emergir nos braços da noite e confiar.
Viajarei sob a seda do luar, imantado de serenos fluidos. Louvado seja quem me concedeu esta primícia. E para concluir, poema Convite à Contemplação do Mar de Copacabana. Vamos ver o horizonte lânguido, ver o mar com suas malhas translúcidas, sua sonoridade inebriante, o céu com suas cores melancólicas. Vamos respirar o alento álgido das espumas. Vamos fluir na transmutação do tempo. Ver como a natureza é fraterna. Vamos celebrar o domingo, a praia é nossa dádiva. O litoral nos acaricia com o vento vespertino, iguala todos os homens na visão e na leveza do ar. Copacabana é de todos. Na praia não se distingue raça ou classe. E perto da natureza o homem fica menos feroz. Vamos celebrar a beleza da cidade de montanha e floresta, a paz da brisa marinha. Quantos esplendores na face das águas borbulhantes, o rastro iluminado da onda, os reflexos iridescentes no dorso da maré. Os poetas videntes enxergam diamantes diluídos no espelho flutuante. Sou dos que idolatram o mar. Tenho venturas no olhar e aventuras na alma. Meditava Jesus junto ao recanto com alguns dos seus discípulos fiéis. Quando, um súbito rumor de canto, sentaram-se as crianças a seus pés. E ao abraçá-las com formoso encanto, perguntou-lhes os nomes. Eram 10 ou mais, e elas sorriam tanto e tanto. Estes infantes são puros vergéis, o mestre afirma. São vergéis do céu, da perfeita seara da beleza. Deixai que me procurem estas crianças, de salvar-vos, mantei as esperanças, pois se tiverdes delas a pureza, desvendareis do paraíso o véu. E eu um soneto que é uma oração também que eu fiz. Mestre Jesus, que tens deste universo o poder e o domínio em toda parte, por teu amor, o coração converso, só me resta inteiramente entregar-te. A quem tem fé, dedicas um prodígio, pois esperamos merecer prestígio para desfrutar de repouso e quietude. Na fé uniste quem andou disperso, guardando-o dos perigos de tal arte, e para dizê-lo no encontro do verso, o tartarugo estou todo destarte. A quem tem fé dedicas um prodígio, pois esperamos merecer prestígio para desfrutar de repouso e quietude. Num tempo calmo, sem ânsia ou litígio, com a divina presença da virtude, dai-nos, Senhor, a paz e a plenitude. Destino me perdi, a confusão que me circula não me escurece nem me acende, nada ao redor meu olho atende, onde sorri tristeza funda, ver cheios olhos hoje vi, em contrição minha alma funda, meu coração, meu colibri.
não foste apenas um segredo de poesia e de emoção. Foste uma estrela em meu degredo, poeta, pai, áspero irmão. Não me abraçaste só no peito, puseste a mão na minha mão. Eu pequenino, tu eleito, poeta, pai, áspero irmão. Lúcido, alto e ascético amigo, de triste e claro coração. Que sonhas tanto a sós contigo, poeta, pai, áspero irmão. Em 1946, aconteceu a sua primeira remoção. Foi para o consulado geral em Los Angeles. E ali fez amizade com Orson Welles, Walt Disney, Louis Armstrong e outros astros da música e do cinema internacionais. Uma das características da personalidade de Vinícius de Moraes foi sempre a generosidade, mas também a delicadeza e a capacidade de fazer amigos. Tratava as pessoas com afeto, aos amigos chamava pelo diminutivo. Pagava as despesas nos encontros que mantinham no Amarelinho, no Bar do Veloso, nas tabernas das capitais europeias. Dava-lhes dinheiro quando percebia que algum deles necessitava de ajuda financeira. Esse ideal de fraternidade se manifesta em sua poesia com poemas dedicados aos principais amigos. A mesma generosidade terá com as mulheres, o que fará com que elas se interessem pelo homem gentil, inteligente, galanteador, que lhes dedica poemas apaixonados. No ano de 1950, separa-se de Beatriz de Azevedo, com quem teve os filhos Suzana e Pedro. Passa a viver com Regina Pederneiras, uma funcionária do Itamaraty, sobrinha do poeta Mário Pederneiras. Em 1951, conhece Lila Boscoli, que será a sua terceira mulher, irmã de Ronaldo Boscoli, um grande compositor, e parte com ela com destino a Paris, seu novo posto. Para Lila, que é a mãe de suas filhas Georgiana e Luciana, escreveu, entre outros, o poema Dos Olhos da Amada e o soneto do Amor Total. Poema Dos Olhos da Amada. Oh, minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes que brilham longe, longe nos breus. Oh, minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Oh, minha amada, que olhos os teus, se Deus houvera, fizera os Deus, pois não os fizera quem não soubera que há muitas eras nos olhos teus. Ah, minha amada de olhos ateus, cria a esperança nos olhos meus e verem um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Foi assim, eu comecei a respeito do Vinícius, acompanhei a vida dele através das entrevistas, em todos os meios de comunicação, colecionei muito material publicado em toda parte e li as biografias que escreveram a respeito dele, ambas póstumas, há duas grandes biografias que fizeram a respeito dele, livros de 400 páginas, do José Castelo e do João Carlos Pesce, que é o irmão do Toquinho. E outros textos diversos, declarações dele, mas compilei isso e fiz um resumo, porque aí o meu ensaio é um ensaio sintético, sucinto, né? E analisei, vamos dizer assim, descrevi a vida dele, narrei a vida dele do ponto de vista cronológico e analisei alguns textos poéticos dele, sem a pretensão de ser crítico literário, mas com a linguagem de crônica, de poeta falando de um outro poeta.
e saiu esse ensaio, que é o primeiro que abre o livro. Depois o do Cid Carvalho fruto de, vamos dizer, a maior parte do texto, fruto de uma entrevista que eu fiz com ele no ano 2000, na casa dele, na biblioteca dele. Ele me contou a vida dele. Você foi jornalista, né? Um jornalista de escola, como se diz, né? Quer dizer, Não, estou dizendo. Você fez uma entrevista com o Cid Carvalho, quer dizer, você... Com muita honra, né? Quer dizer, eu entrevistar talvez o jornalista que eu mais admiro no mundo, Que legal. E tem uma parte aqui que você cita o futebol, né? Porque o Cid, ele foi comentarista de futebol, né? Talvez muita gente não se lembre dessa. Ele foi comentarista da equipe Laudo Natel, da antiga Rádio Irapuru, né? Do Zé Pessoa de Araújo. Eu era criança e ouvi os comentários do Cid Carvalho. Aí você faz citação aqui do Fortaleza, não é? Você torce pelo Fortaleza? Futebol, torço pelo Fortaleza. Quando era criança. Aqui você cita o time que tinha o Lucinho, o Hamilton Melo, o Chinesinho, o Zé Carlos, era aquele famoso quadrado do Moésio Gomes, né? O Cid Carvalho disse que ele que deu essa ideia para o Moésio Gomes. O quadrado de ouro, exatamente. Eles dois ele era muito amigo do Moésio, e Moésio às vezes ouvia os conselhos do Cid, que entendia de futebol melhor do que muita gente, porque com a cultura que ele tinha, ele tratava do assunto do futebol de um ponto de vista filosófico amplo, né, com conhecimento jurídico. Foi também um grande advogado esportivo também. Foi no STJD. Foi. Ele teve inclusive uma grande participação numa causa polêmica que envolveu o Fortaleza e a CBF. Foi. Ele era um advogado muito respeitado nas lides esportivas, né, dos tribunais esportivos, sem dúvida alguma. Bem lembrado, é verdade. Sem dúvida alguma. Então, quer dizer, isso aqui na verdade o livro é uma espécie de olhar de admiração. Nessa linha do que eu acredito seja importante fazer, que é reverenciar as pessoas de cultura, os intelectuais, os artistas, os poetas, que são pessoas que têm uma mensagem a transmitir para as sociedades, no sentido de as tornar melhores, ou mesmo de tentar explicar o sentido da vida. Um mundo sem poesia e sem música seria extremamente chato, né? Todos os seres humanos necessitamos do lirismo, da espiritualidade, porque somos compostos de uma dualidade, né? O espírito, a mente e o corpo. Naturalmente, precisamos satisfazer plenamente toda essa sede de conhecimento e a necessidade de sobrevivência. Que beleza. Eu estou vendo aqui o crítico Ernesto Flores, né, que escreveu aqui, fez uma espécie de apresentação, e ele chama o Mário Gomes de gênio desvairado, o Cid Carvalho de locutor da consciência. Portanto, achei legal isso. Muito bom. E o Márcio Catunda, aliás, o Vinícius Moraes de magnânimo poeta da paixão. O Cid é uma pessoa que a nossa geração, a minha inclusive, é muito marcada pela força da voz do Cid Carvalho, no famoso Antenas em Rotativas, né, que era um programa de rádio que ele tinha na hora do almoço, e que não só dava notícias, como interpretava as notícias, né, dava o tom. Ele fazia o que hoje faz os âncoras, né? Quer dizer, ele foi uma espécie de precursor desses âncoras que hoje virou moda, né, no jornalismo brasileiro. O Cid Carvalho era um âncora de rádio com a erudição e com a cultura que ele sempre teve. Né? É verdade. Ele conta aí na entrevista, eu coloquei no livro, que foi um menino precoce, estudava, ele já lia os autores clássicos desde criança e nunca parou de ler. E embora exercesse às vezes 7 a 10 profissões ao mesmo tempo, trabalhando em todas intensamente, ainda encontravam tempo para ler à noite, e tem uma biblioteca cujos títulos a maioria ele já leu, conhece literatura do mundo inteiro. É uma pessoa dotada assim de um dom mesmo para o conhecimento intelectual, né? E um homem desses trabalhando no rádio é da maior utilidade pública. Sem dúvida. É uma qualidade indiscutível. Aliás, ele está com um programa de rádio. Você podia ir ali no programa. Eu fui hoje lá. Ele foi hoje, ele me entrevistou. No Antenas e Rotativas, lá da FM Tropical. Né? Ele ficou contente e eu mais ainda. Legal, muito legal. Márcio, e como vai ser o lançamento do Palavras Singulares, que é nesta terça-feira? Então,
Você pode se agendar nesta terça-feira, amanhã, não é? E a partir das 8 da noite, no Ideal Clube, é isso? No Ideal Clube. Como é que vai ser lá? Como é que vai ser o lançamento? O que é que você preparou para essa festa do lançamento desse livro? O Ideal casou, né, com essa tua passagem rápida por aqui, já que dia 21 você já está indo para Gana para assumir outra missão da Embaixada Brasileira lá. Eu programei o calendário dos dias que eu viesse passar aqui para fazer esse lançamento, até como uma forma de eu não me desvincular dos laços cearenses, né, dos amigos daqui. Eu me sinto aqui realmente dentro da minha família, no ambiente dos meus conterrâneos aqui do Ceará. Eu tenho isso faz parte do poeta, eu acho, né, esse sentimentalismo. Eu digo num verso, por onde quer que eu ande, levarei comigo a alma cearense. Então programei fazer esse lançamento. O Ideal tem uma estrutura muito boa para isso, já tem lançado livros dos maiores escritores da literatura cearense lá. Acredito que será um momento agradável para todos. Quero contar com a presença dos todos podem ir, quer dizer, o convite é extensivo a todos os poetas, todos os amigos, as pessoas que... Com certeza. Beber um pouco, né, dessas histórias maravilhosas que você conta aqui. Você foi aluno do Santo Inácio? Eu vi aqui uma passagem. Não, esse é o Vinícius de Moraes. O Vinícius foi aluno do Santo Inácio. Ele teve uma formação também fui aluno religiosa. Do Santo Inácio. Eu fui aluno do Santo Inácio. É um colégio que ensina... Jesuíta, né? Jesuíta. Muito bom, tem um padrão bom nível, espetacular. É verdade. E o Vinícius foi aluno do Santo Inácio? Foi. Ele fez aquele curso secundário, primário e secundário, no Santo Inácio. E foi um jovem místico, graças aos estudos do cristianismo que ele... Fez parte da formação dele. Ele teve acesso lá. E influência de alguns amigos que eram também pensadores católicos, digamos, o Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, né? O Tristão de Ataíde, o Octávio de Faria, que foi um grande romancista e tal. Depois ele se tornou, nas palavras do próprio Vinícius, veio o encontro do cotidiano, e a poesia dele então ganhou uma dimensão mais social e tudo, não como nós sabemos. Você tem algum livro que você goste mais, irmão? Teu? Que diga assim, não, esse eu cheguei perto da perfeição. A gente acha que o mais próximo o mais próximo da perfeição é o mais recente, até que faz o seguinte e vê que aquele ali não prestava. Pelo menos eu sinto assim, né? Mas a gente fica bem entusiasmado com o livro mais recente, né? E fica achando que não é capaz de fazer nada melhor depois. Quero saber, você lê, desculpa, eu não sei se acontece isso com vocês ou com você, mas, por exemplo, quando eu fiz o meu CD, eu fiquei tanto tempo também nessa coisa de você achar que vai morrer, né? Todo mundo falando, você não tem um CD, eu só fazia participação nos CDs dos outros, é mesmo, tem que ter um CD. Ah, Thelma, tem que ter um CD, né? Deixar alguma coisa aí. Eu falei, gente, vou morrer, né mesmo? Então, é uma coisa engraçada. Aí eu gravei o meu CD objetivando letra, né? Eu pensava, bom, eu quero fazer um CD em que eu ponha letras que eu acredite e tal. E, cara, quando eu fiz o meu CD, lancei o meu CD, eu fiquei sem ouvir, eu acho que mais de um ano. Eu não queria ouvir mais, sabe? Acontece isso com você, com o livro. Você fala, caramba, nossa, acho que não era mais isso que eu queria ter feito. Me dá uma certa rejeição do filho, uma coisa assim, sabe? Eu já deve ser medo de achar erros, né? É um fantasma que persegue. Tanto que agora eu resolvi contratar um revisor permanente. Agora o meu revisor particular permanente é o Ricardo Alfaia, que é um grande poeta e que gosta de fazer isso. E faz barato o pago lá. E faz muito bem, é um grande revisor. Eu já falei dele, né? Para mim é o maior revisor do mundo. Ele é
Então... Mas em ambos, acho que a gente pode estar aqui fazendo uma falsa dicotomia, estabelecendo o diplomata e o poeta como algo que que não podem se entreolhar e um ensinar ao outro. Porque a poesia também, Márcio, eu queria que você comentasse isso, é também um ato apolínico, ele não é só dionisíaco, né? Isso. É um ato de inspiração transpirada. É verdade, você mencionou bem o fato de que para se escrever uma obra de arte e para se escrever uma obra literária é preciso muito esforço mental, é preciso dominar bem a técnica de escrever. Isso requer cultura, disciplina, trabalho. Portanto, há um momento em que o exercício da minha profissão não é incompatível com o da literatura nesse aspecto de exercitar a escritura, embora que um tipo de escritura seja menos criativo que o outro, mas há uma compatibilidade. E, por outro lado, às vezes não há quando o poeta tem esse compromisso com a liberdade e quer criar as coisas mais imprevisíveis, né? Enquanto que o ofício social requer que a gente exerça aquele tempo, desfrute daquele tempo de uma maneira muito comedida e cheia de regras, etc. O poeta não tem que ter regra nenhuma. O poeta tem uma atitude, a atitude poética diante do mundo é de transgressão, etc, etc. Mas a atividade é de diplomacia, diplomata das palavras, né? Pois. No sentido de que você vai ter que escolher a melhor palavra, garimpar as palavras. Isso. Já disse o nosso Carlos Drummond de Andrade, né? O poeta é um garimpador de palavras. Você definiu com exatidão a ideia. Eu acho que não há nada a acrescentar ao que você falou. Não é? Porque você tem uma atitude dionisíaca, que é a atitude do deslumbramento, do desencantamento, da estranheza diante do fato de estar vivo e de se saber gente, mas você tem que fazer isso com palavras diplomáticas, entre aspas. Você tem que ter uma diplomacia, você tem que fazer uma diplomacia entre esse ato revolucionário, deflagrador, violento, dionisíaco, tem que fazer a diplomacia. Em outra, o poeta tem que fazer a diplomacia entre Apolo e Dionisos. Sim, não é? Bem colocado, é verdade. É um diplomata aí para fazer com que essas duas partes se entendam, não é? Com certeza. E eu estava me lembrando aqui, o Márcio Catunda, poeta, que a gente vem da infância e que a infância é uma fonte, é uma cosmogonia da qual a gente sempre se alimenta como escritor. É verdade. É a origem de tudo. Na infância, nós temos as primeiras impressões, despertamos para as primeiras inspirações na vida, aprendemos mais intensamente na medida em que estamos com a mente muito mais aberta do que os psicólogos provam isso cientificamente, né? E esse momento marca muito na vida inteira da gente. Muitas coisas do que escrevo hoje refletem episódios, momentos, recordações, reminiscências da infância. Mas não é nem... Sim, isso é importante, claro, evidente, mas eu falo da infância não como memória, mas da infância como instauradora de uma espécie de estranheza diante das coisas mais naturais. Estranheza esta que é preciso sempre rebuscar, é preciso sempre fazer com que ela nos alimente. É preciso que um poeta tenha olhar de criança sempre. Podia dizer assim, poeta, profissão, criança. Isso, é verdade. Não é? É uma espécie de alquimia mental também, né? Porque nós não reproduzimos as mesmas sensações da infância, porque é evidente que estamos até biologicamente nos transformando. Mas há uma possibilidade de termos uma sintonia, assim, uma coisa misteriosa, ligarmos com um canal, assim, uma antena com aquela fineza, aquela pureza que a gente vive na infância e que pode ser resgatada até certo ponto, não é? E que aqui no Brasil, por exemplo, é resgatada por esse poeta lindo chamado Manuel de Barros, não é? Sim, pois. Ele olha as coisas mais comezinhas, o andar das formigas, uma folha que está se abrindo, ele redescobre nesses sentidos transcendentes, filosóficos, metafísicos, nesses atos mais de contemplação
das coisas mais aparentemente banais. É um poeta de qual eu gosto também, muito original, sabe jogar com as palavras, faz um discurso novo sobre temas, às vezes, os mais singelos possíveis, né? Tem um aspecto lúdico muito marcante na poesia. A criança do Pantanal, a nossa Manuel. velha criança do Pantanal, Manuel de Barros. Mas vocês sabem, o diálogo é pautado pelos objetos que o convidado traz. E o nosso dialogador de hoje, Márcio Catunda, me trouxe este livro. Entre os objetos que ele me trouxe, um livro. O livro dele, Verbo Imaginário, de Márcio Catunda. O Márcio Catunda hoje está servindo em Gana, né? Na África? Na África. Acra, né? A capital Acra, né? A capital é Acra. Acra. É um país de colonização inglesa, né? Mas tem uma participação, tem um povoamento, tem um momento na história ligado aos portugueses, não? Sim, os portugueses estiveram ali naquela costa da Golfo da Guiné, que Gana se chamava antes Costa do Ouro. Costa do Ouro. Que ficava abaixo da Costa do Marfim, que hoje se chama ainda Costa do Marfim. Inclusive o próprio nome da capital, Acra. Sim, pois. É um nome português. Segundo fontes de historiadores portugueses, a palavra Acra é uma palavra nativa, mas os portugueses levaram essa palavra com eles, os templários, e fundaram uma cidade chamada São João de Acre, em Israel. E depois, essa mesma palavra deu origem ao território, hoje Estado do Acre, também fundado pelos portugueses. Você vê como o poeta gosta de palavras, se alimenta de palavras, né? E eu estava vendo aqui que você tem um poema chamado Palavra. Eu até tinha marcado aqui, Palavra. E eu queria fazer como nos velhos tempos, quando eu conheci você, nos anos 70. Você se lembra que a gente participou do Clube dos Poetas Cearenses? Pois é, um momento agradabilíssimo, que éramos muito jovens e não tínhamos preocupação com nada, e aos sábados íamos ler nossos poemas para os outros rapazes e moças que frequentavam lá, e eram pessoas muito inteligentes com as quais nós aprendemos muito. Hoje há grandes escritores que frequentaram aquele momento lá, aquele local, e para mim foi assim, um dos momentos mais bonitos, mais líricos da minha vida. E eu me lembro que não era só a igrejinha, né? Não era a igrejinha de onde todo mundo se aplaudia, não. Qualquer um também não tinha briga nem murro, mas enfim. Mas nós nos colocávamos do ponto de vista crítico. Criticávamos com muita delicadeza, para não ofender o poeta. Mas a gente criticava os poemas uns dos outros, né? Sim, pois. Incentivava. Muito incipientes ainda, cada um dos que frequentavam. Havia alguns já mais velhos orientavam os mais jovens. Orientavam, né? Pois é. Tinha alguns. E eu queria fazer isso de novo, eu queria restaurar aqui esse encontro. Eu queria que você lesse poesia, como você fazia, agora vai fazer muito melhor, lá na Casa Juvenal Galeno, com a Nenzinha Galeno. E eu escolhi o poema Palavra, porque a palavra é o ofício do poeta. Ah, ótimo, pois vou ler. Esse faz parte de um livro de poemas experimentais, que está no outro livro, não esse. Esse é uma antologia, né? Que trabalha que explora as potencialidades da palavra, no sentido de desenvolvê-las a partir de assonâncias e aliterações, reunindo mais possível as palavras pela proximidade sonora delas. Vamos ver. A palavra lavra e livra, salva o verde oliva e vale o sal da saliva. A palavra palma e sabre abre o palho da alma. Calma, fava, lava e fala. A palavra alba e nave, sagra e singra, criva e crava, dádiva da vida, dívida velada. A palavra válida lágrima, alta, ávida, álgida, atávica, ata o laço, lacre, álacre. A palavra prática, tática, fática, nada errática, mas exata, grava, grave, a inata graça. A palavra sensata, serenata, sana, bálsamo de nata, dinâmica, lírica, linfática. Linfática.
Cântico espiritual de San Juan de la Cruz, el diálogo entre la esposa y el esposo. La esposa habla: ¿Adonde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes a aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por estos montes y riberas, no cogeré las flores ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decidse por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más mensajero, que no sabe decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas como perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. ¿Por qué pues has llagado aqueste corazón? ¿No le sanaste? Y pues me lo has robado, porque así lo dejaste y no tomas el robo que robaste. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos. Y véante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tenerlos. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Apártalos, amado, que voy de vuelo. De alegria em mim, contemplo a oscilação da água no ar. Ontem foi, o agora que sempre é, tudo permanece, muda na viagem do ser. Mar azul, onda de alegria em mim, contemplo a oscilação da água no ar. Ontem foi, o agora que sempre é, tudo permanece, muda na viagem do ser. Na calma do dia, medito feliz de estar aqui, no agora da vida, sem pensar e sem desejar. Vida de harmonia, horizonte de luz do bem-querer, força viva no pulso da maré e a lua de cristal.
oscilação da água no ar. Ontem foi o agora que sempre é. Tudo permanece, muda na viagem do ser. Na calma do dia, medito feliz de estar aqui, no agora da vida, sem pensar e sem desejar. Vida de harmonia, horizonte de luz do bem-querer, força viva no pulso da maré e a lua de cristal.